gente fala sobre Tom Force, muitas vezes as pessoas torcem o nariz falando que ele é uma justificativa fraca. Na verdade é uma justificativa para uma coisa meio que nonsense. Na verdade é um Deus Ex Machina um pouco disfarçado. Mas na verdade sim, existem uns detalhes bem interessantes, umas regrinhas que você pode usar para deixar a lógica do Toon Force como um sistema mágico, uma regra dentro do seu universo que vale a pena a gente dar uma olhadinha. Gostou dessa ideia? Então sim, bora! Alô, tudo bem? Aqui é Falcão, estou com mais um episódio para vocês e hoje nós iremos falar sobre Toon Force. Toon Force de uma forma geral, como a galera meio que joga com uma definição, é a lógica estabelecida dentro dos cartoons, dentro dos desenhos animados. Pessoas imortais, indestrutíveis, não sentem dor, simplesmente a lógica indo para casa do chapéu. Mas, na verdade, um force é tudo e qualquer forma de mudar a realidade com um tonzinho um pouco mais de comédia. Toda e qualquer forma de desenho animado, o clássico de cartoons que a gente assiste, tem a capacidade de distorcer a realidade, fazer a gravidade deixar de existir, o efeito rebote é diferente, a capacidade elástica narrativa se torna um tanto diferente. Claro que, como estamos falando de desenhos animados, muitas vezes essa lógica é estabelecida por um tom mais de comédia. Então, se você pega, por exemplo, a joia da realidade que torce a realidade, ou no caso, o filho do Doutor Fantástico, que ele também tem a capacidade de distorcer a realidade, eles possuem Toon Force. Claro que se for levar para um lado mais infantil, um lado mais engraçado, com certeza estamos utilizando o Toon Force de uma forma muito mais clássica. Por isso que pré-estabelecer de uma forma mais direta é um tanto interessante, sim, vale a pena a gente dar aquela discutida. Então, vamos lá, vamos falar como a gente pode fazer com que o Toon Force seja uma lógica estabelecida no seu universo e algumas regras, ou no caso, algumas dicas interessantes que você pode utilizar. Primeiramente, vamos definir Toon Force como um princípio de regras estabelecidas. Quando a gente fala sobre construção de universos, muitas vezes a gente utiliza o princípio da lógica real. O princípio da lógica real diz que a física, a química, a biologia segue tudo aquilo que a nossa realidade comporta. Claro que, obviamente, você dá aquela pitadinha mais fantástica, caso você esteja fazendo uma ficção fantástica, ou caso esteja fazendo uma ficção científica, você extrapola um pouco esse princípio dessa tecnologia ou dessa similaridade. Porém, de uma forma geral, você se baseia muito fortemente na lógica real. A lógica estabelecida, ela está muito mais direcionada em cima de propostas onde a fantasia surreal é muito mais forte. Quando a gente fala sobre a proposta estabelecida normalmente no mundo mais fantástico, a gente percebe que a lógica real ela vai seguindo os parâmetros que a gente gostaria de fazer, porém a lógica estabelecida naquele ponto é mais bem focado. A lógica estabelecida, ela trabalha basicamente em você fortalecer a sua realidade. No caso, vamos considerar que dentro de uma lógica real, o medo tem diversos sintomas. Mas dentro da minha realidade, do meu universo, onde a minha história vai se desenvolver, onde meu worldbuilding vai ser desenvolvido, o medo gera já algumas respostas mais diferentes, como umas respostas de alegria, algumas respostas, no caso de felicidade ou raiva que seja. Então você percebe que, existe um grau de estranhamento aí. Sim, entendo que o gatilho do estranhamento é algo interessante quando você quer fazer a sua lógica estabelecida. Mas você precisa aos pouquinhos ir meio que apertando aqui, ó, funciona assim, olha, funciona assim, olha, funciona assim, e vai apertando todos os parâmetros até que a pessoa estabelece dentro da cabeça dela, a lógica funciona assim. Só que o detalhe é que, quando você for trabalhar a lógica estabelecida, você precisa fortalecer dentro de você primeiro. Por exemplo,
Se você constrói que no seu universo tal produto químico que não existe ou que existe no mundo real possui essas propriedades, você precisa fazer com que essas propriedades se mantenham dentro dessa lógica e não volte atrás. Porque toda vez que você estabelece algo, constrói algo e volta atrás, se torna um erro narrativo. Agora, o Toon Force, ele é a sua lógica estabelecida. Porém, você pode deixar ele mais elástico, deixar a sua lógica estabelecida um pouco mais elástica, ou elasticamente narrativa, para fazer com que ela crie um pouco mais de sentido. Como eu falei, muitas vezes a galera imagina que a lógica estabelecida do Toon Force faz com que o personagem seja invencível. Não necessariamente. Tanto que muitas vezes a gente pega, por exemplo, um Pica-Pau, um Bob Esponja, um Pernalonga, que possui muito claramente esse Tom Force, o Máscara também possui esse Tom Force, porém já tiveram diversos vilões, diversos outros personagens que conseguiram vencê-los utilizando da lógica estabelecida pelo próprio personagem. Já que dentro desse Tom Force existe uma lógica expandida ou mais elasticamente expandida, quando você entende essa probabilidade ou você entende essa proposta, você faz com que você consiga vencer essa lógica estabelecida muito mais facilmente. Então, interessante de que a vitória de um Toon Force, ou no caso, a vitória de alguém que está controlando esse Toon Force, está muito mais relacionado a entender a proposta da lógica estabelecida desse universo. E quando você, o world builder, estabelece mais fortemente essa lógica estabelecida, fica muito mais claro, porque você vai fortalecendo, a gente já sabe que toda vez que essa galera de Tom Force coloca o dedo na arma, estoura para trás. Então já é estabelecido isso, então você já cria essa ideia. Você já sabe que o personagem que controla esse Tom Force não vai cair. Ou no caso, quando percebe-se que vai cair, gera um paraquedas com um guarda-chuva e não cai. Ou no caso, ele olha, existe um delay de gravidade permitindo que tais coisas aconteçam. Então, de uma forma geral, o Toon Force, ele não é invencibilidade, ele não é poder infinito, ele não é ignorar a lógica. Na verdade, ele é, curiosamente, algo muito bem estipulado, uma lógica muito bem trabalhada. É uma lógica onde você fortalece tanto a sua proposta da lógica estabelecida, que tudo fica muito claro, tanto que você meio que prevê o que vai acontecer. E isso que é interessante da lógica estabelecida. Claro que quanto mais infantil ou mais superficial dessa lógica vai fazer com que sim, essas coisas se tornem algo mais não tão palatável, porém quando você entende essa lógica, você é o world builder, entende essa lógica desse Tom Force e você já estabelece algo e esses parâmetros mais claro, não deixa de ser Tom Force, mas fica algo muito mais gostoso e obviamente muito mais propício a dar certo dentro do seu universo. Já que Toon Force já dá uma conotação tanto estranha ou a galera já existe um preconceito, vamos chamar ela de leis cartunescas. Já que leis cartunescas também não é interessante ao porque vai retomar muito claramente a Toon Force, vamos pensar em elasticidade narrativa ou até mesmo princípio da comicidade ou até mesmo campo da imaginação, ou até mesmo inércia cômica. O Toon Force, ele é algo que você estabelece como a sua lógica, porém, de uma forma geral, a magia, a gravidade, a existência, todos os parâmetros sociais, todos os parâmetros culturais, todos os parâmetros físicos, químicos, quânticos, matemáticos, que seja, eles vão se tornar aquela força mais cômica, ou aquela elasticidade narrativa, ou até mesmo o campo, ou princípio da comicidade, é a sua lei cartunesca. A lei cartunesca é interessante porque, apesar da lei zero do Brandon Sanderson ser uma coisa bem discutível, onde você pode meio que abster da lógica ou abster do real, caso seja muito mais interessante para a narrativa, aqui dentro do princípio da comicidade ou até mesmo dessa lei cartunesca, a gente percebe que essa lógica estabelecida, ela precisa ser extremamente bem escrita para que a lei zero não descaralhe.
Caso você desenvolva o seu worldbuild de uma forma muito mais complexa, ou no caso, muito mais intrincada, você basicamente vai estar pegando a lei zero com a terceira lei do Brandon Sanderson e mesclando. A lei zero, de uma forma geral, ela diz que aquilo pode quebrar as outras leis se a sua diversão, ou no caso, o princípio da diversão, seja muito mais estabelecido. Já a terceira lei de Brandon Sanderson diz que, depois que você estabelece um sistema mágico, criar coisas novas é complicado, porém você expandir o significado ou ressignificar algumas coisas vai fazer com que você expanda mais, crie essas novas ramificações, porém, com qual a motivação de você estar criando essas extensificações, ou no caso, criando essas ramificações? Com o princípio de uma diversão. Então, o interessante aqui é que a comicidade ou tool force que a gente estabelece aqui, na verdade, você está deixando muito mais suave ou muito mais engraçado esse princípio do tool force, ou no caso, esse princípio de gerar a diversão como uma justificativa do seu sistema pré-estabelecido. Então fica aqui, de uma forma geral, aquela meio que troca mútua entre a gente. Vamos esquecer o preconceito do Tom Force e vamos pensar muito mais nessa elasticidade narrativa, esse princípio da comicidade, ou até mesmo como nesse campo da imaginação, essa inércia cômica. Vamos então começar aqui com o princípio básico da regra número 1 para a gente abordar um pouco desse poder Toon Force sem quebrar muito a sua lógica. Vamos começar primeiro com o princípio de que a emoção vence a física. Por que eu estou dizendo que a emoção vence a física nesse ponto? Porque, de uma forma geral, quando a gente diz que o Toon Force ele é um padrão de moldar a realidade, primeiro, sim, a realidade que estamos moldando aqui, ela responde primeiramente à percepção e depois à matéria. Tanto que, claro, como a gente pode abordar isso? Vamos tentar entender o que eu quero dizer com, primeiramente, a percepção, né? Essa realidade ela é alterada pela percepção e depois pela matéria propriamente dito. Vamos lá. Se você. Não estou dizendo que. Ó, vamos lá. Vamos. Beleza, vamos lá. Vamos pensar um pouco. Então, pessoal, a gente fica pensando muitas vezes de que como a gente pode abordar esse Toon Force dentro do nosso universo. A primeira regra que eu quero trazer para vocês, não vamos dizer de regra, mas uma dica, uma forma mais geral da gente construir esse Toon Force, é que a emoção ela vence a física. A percepção da realidade primeiro é alterada, depois a matéria ela é alterada. Como que funciona essa modulação da percepção, a realidade respondendo primeiramente a essa percepção e depois a realidade física propriamente dito? Tanto que nos desenhos acontece de o Papaléguas está aqui, o coiote está aqui, o coiote quebra né, onde está o Papaléguas, e o Papaléguas, ele, por não perceber que isso aconteceu, foge, o coiote vê que isso não faz sentido nenhum, entende primeiramente que aquela realidade não deveria acontecer, tanto que depois ele olha para a câmera e fala au, ou e diz alguma coisa, né, com aquela plaquinha, e cai. Então, primeiro a realidade, ela é modulada pela percepção do Papaléguas pela existência ou a falta de existência daquela coisa, e depois acontece a percepção da realidade, feita pelo coiote, e com isso o coiote cai. Então o interessante aqui é que se você modula a sua realidade de acordo com a sua percepção, isso também é considerado um início de um Toon Force. Tanto que 10 minutos. 10 minutos é o quê? É muito? É pouco? 10 minutos para quem está aprendendo a respiração é pra caramba. 10 minutos para quem está do lado de fora do banheiro é muito tempo. 10 minutos para quem está dentro do banheiro é pouco tempo. Se você está sentado na privada cagando, 10 minutos é ok. Mas se você está do lado de fora esperando para ter a oportunidade de usar o banheiro,
está extremamente apertado, esses mesmos 10 minutos possuem uma interferência na sua realidade muito maior. Não estou dizendo que você precisa dizer que, eu não entendo que a gravidade existe, então eu vou sair flutuando. Não necessariamente. Mas o legal aqui é a gente perceber que as suas percepções da sua realidade, meio que a filosofia, a ciência, a religião, pode modular a sua percepção e a partir disso você extrapola um pouquinho. Se a gente for pegar, por exemplo, o poder da Bonnie, que tem em One Piece, vamos deixar o Luffy para depois, mas você pega a Bonnie, ela consegue imaginar os seus possíveis futuros, e com isso ela se percebe de uma tal forma que gera esses poderes. Por que a galera reclama tanto com o poder do Luffy, que é um Toon Force, e a Bonnie a galera não reclama? Considerando que a Bonnie, sim, é um princípio do Toon Force. E no caso, ela não é todas as 5 regras ou todos os princípios quânticos de um Toon Force, mas dentro de um parâmetro geral onde a percepção da realidade primeiro é alterada pela percepção dela e depois a matéria faz. Se a gente for imaginar também que o princípio mágico, onde você visualiza aquilo e depois aquilo é materializado em mágica, todo o sistema mágico ela é a base de um Toon Force. A diferença é que um sistema mágico clássico, ele estabelece minimamente como funciona e não é engraçado. O legal do Toon Force é que ele é cômico, ele vira esse princípio da comicidade, ou esse princípio dessa elasticidade emocional, porém, de uma forma geral, a gente vai pensar que toda magia segue o princípio. Claro que, de uma forma geral, a lógica estabelecida vai estabilizar isso. Você vai perceber que existem esses princípios básicos para aquilo que você quer construir, de acordo com as necessidades que você quer construir. Vamos então agora para o segundo princípio que a gente vai abordar dentro desse Toon Force, onde que os objetos possuem intenção dramática. No caso, quando a gente vê um desenho e o piano cai, o objetivo dele não é matar o personagem. Tanto que o Piu Piu joga bigornas em cima do Frajola, não com o objetivo de destruir a existência dele, algo que na vida real minimamente seria extremamente catastrófico. É um pedaço de ferro de sei lá quantos quilos que caiu na cabeça de um outro ser pensante. Então, se for imaginar que simplesmente é jogado por ser jogado, o princípio é que não é que vai cair em alguém porque precisa fazer isso, mas é porque ele precisa atingir alguma coisa. Seja ele, no caso, dentro do Toon Force, o objetivo é dar risada. Mas se você for imaginar que qual foi a motivação do Jerry na hora que ele jogou no tom no parapeito e voou e não sei o que lá. Não é o objetivo de matar o Tom, ou no caso o Piu Piu matar o Frajola, mas sim esse princípio do poder cômico tem o objetivo de parar, estabilizar, segurar, romper. Então se percebe que todos esses estranhamentos absurdos possuem uma função narrativa. E se você for parar para pensar, todo o sistema mágico ele tem um princípio que foi pré-estabelecido na regra anterior, que aqui agora você está colocando uma objetividade. A sua materialização a partir da sua percepção mental, onde você visualizou aquilo que você queria fazer, ele materializou com um objetivo de. E você percebe que o Toon Force, na verdade, fortalecendo a regra anterior, ou estabelecendo aqui novamente essa proposta, é que dentro dessa regra onde o objetivo ou os objetos possuem intenção, se você for considerar, é um sistema mágico novamente, onde a não queda daquele papaléguas vai permitir que ele continue fazendo o que ele tem que fazer, o coiote continua correndo atrás dele e com isso a narrativa vai continuar. Você percebe que, claro, que dentro de um forte, de uma forma geral, o objetivo master é a risada. Isso aí ninguém tem dúvida de dizer. Tanto que o Luffy, dentro do seu poder Toon Force, tem o seu principal objetivo dar risada. Tanto a gente achar meramente divertido. Porque o Luffy, sim, ele acha extremamente divertido.
Ele poder usar o poder de outras pessoas, ele poder honrar outras pessoas, ele poder enfrentar inimigos mais fortes e diferenciados por causa desse Toon Force. Então você percebe que sim, o objetivo do poder do Luffy, desse Toon Force, esse poder de Nika, Homens Borrachas, torcer a realidade ou todos os outros negócios, está diretamente relacionado a uma objetividade narrativa. Claro, obviamente, Toon Force, ir. Mas se você simplesmente tira o fator cômico, todo o sistema mágico tem o mesmo princípio de um Toon Force. Vamos então agora para a regra 3, onde o universo compensa o timing. Esse é o mais difícil de você extrapolar. Por quê? Se você errar o timing, ou no caso errar o quando, onde, o porquê de alguma coisa acontecer, a gente vai ter um Deus Ex Machina e o seu timing cômico vai para casa do chapéu. Mas, você tendo o timing certo, é algo bem interessante. Como que a gente usa esse timing como forma de expansão do seu sistema mágico ou até mesmo utilização desse Toon Force? Você já percebeu que, de uma forma geral, quando a gente fala sobre Toon Force, a gente tem meio que uma porta aparecendo exatamente onde precisa? Ou até mesmo meio que surgir um martelão do nada da bunda de alguém? Se você for parar pra pensar, o Sop também tem Toon Force. Ele consegue fazer coisas onde de onde saiu esse negócio? Lá na época do comecinho dele, onde ele conseguiu tirar um balão inflável, que sei lá qual que é o tamanho, uma haste de madeira que sei lá que tamanho, para conseguir fingir contra a Perona que ele era extremamente forte, é Toon Force. Existe um objeto que tem um objetivo, que no caso era amedrontar a Perona, e ele utilizou do timing perfeito, onde a Perona não estava vendo o que estava acontecendo, porque ela estava lá focada naqueles bonequinhos de baratas que ele jogou. E com isso ele conseguiu se preparar para fazer aquilo. E ninguém achou estranho. O Usopp tirou, não sei da onde, não sei como, e tirou um martelão gigante. Claro, Rafa, mas era inflável. Mesmo assim, você percebe que são objetos que possuem um timing específico ou uma necessidade específica. Aqui você pode extrapolar esse timing como algo que, se você planejou algo bem interessante para a sua história, porque, claro, o objetivo sempre é o cômico. Estamos falando de Toon Force. Toon Force é para ser cômico, mas se você deixar meio que no mundo onde você está estabelecendo isso que está colocando, quanto o mais não probabilístico de algo acontecer, maior a probabilidade do Toon Force funcionar. Tanto que o interessante dessa regra do universo recompensa o timing, aqui a gente percebe o seguinte: quando você estabelece muito fortemente o seu universo, quando você estabelece muito bem essa narrativa, e você utiliza como princípio de extrapolar quanto mais improvável de acontecer, mais provável de acontecer, você vai criar diversos gatilhos da surpresa para os seus jogadores ou para os seus, no caso, quem está usufruindo do seu world building, ou os seus leitores de uma forma geral. Por quê? Se você estabelece que aquele timing era o ponto interessante para tirar alguma coisa do bolso, ou criar aquele foreshadowzinho, é bem legal. Porque se você já estabeleceu anteriormente e você já está criando essas narrativas, a forma de fazer está diretamente relacionado. Vamos explicar de uma forma direta para que você entenda esse processo de uma forma mais rápida. O objetivo daqui, dentro do Force, é entender que o universo, ou no caso a sua realidade, ela vai estar diretamente relacionada a questões probabilísticas. Ou seja, quanto mais você imaginar que algo nunca iria acontecer, é aí que acontece. Porque quanto mais longe você conseguir caminhar dentro dos seus parâmetros, obviamente. Porém, quanto mais longe você puder caminhar da sua realidade e mais probabilisticamente algo de não acontecer, dentro da cabeça de quem tá lendo, de quem tá jogando, de quem tá usufruindo disso, vai seguir no mesmo pensamento. Porém, essa jogada dessa não probabilidade, quando acontece,
a probabilidade fica muito mais forte, fica muito mais intensa. E isso que é o interessante. O Toon Force basicamente usa isso como comédia. Porém, você pode utilizar isso de diversas formas. Claro que eu não estou falando para tirar a chave mágica da bunda, ou até mesmo eu tinha aqui essa espada poderosa, ou qualquer coisa do gênero. Mas, uma coisa que o Oda é realmente muito gênio é o quê? Ele joga de forma geral nas suas narrativas diversos ganchos. Vou jogar disso aqui. Vou jogar disso aqui. Vou jogar disso aqui. Agora que eu tenho diversos ganchos jogados, eu posso utilizá-los da forma que eu quiser. Tanto que eu falo, olha que legal, tal coisa. Aí no futuro fala, e eu tinha tal coisa. Por quê? Não era a maior probabilidade daquela chave lá ser, na verdade, a chave que poderia. Ah, mas Rafa, isso não tem cara de Deus Ex Machina, isso tem cara de protagonismo. Isso. Claro, se você fizer isso para sempre, é complicado. Porém, se todo mundo tem essa capacidade, então essa é uma lógica estabelecida dentro do seu universo, correto? Se é uma lógica estabelecida no seu universo, você já criou ferramentas para isso, certo? E fazendo isso, você já percebe que o seu leitor, o jogador, a pessoa que está usando, usufruindo do seu bid, vai entender que isso é normal, certo? Agora eu vou falar da nossa quarta regrinha para estipular um Toon Force interessante. O que acontece? A dor não significa necessariamente dano, e a falta dela não significa necessariamente saúde. O que a gente quer dizer com isso? Se a gente considerar todos os desenhos, que obviamente são de Toon Force, então desenhos é algo muito importante para estabelecermos as nossas regras, mas meio que explosões não matam, quedas não matam, decepações não matam, nada disso mata. Por quê? Porque a dor não está no corpo físico. A dor está em quem está assistindo isso. Quem nunca tá vendo aí o Tom lá, aí se lasca ele é atropelado, no começo a criança vai dar risada. Mas dependendo de qual for a forma, a descrição ou o conteúdo disso, você pode falar assim: caramba, hein? E o interessante é o seguinte: se você já estabeleceu isso no seu universo, que isso é normal, você já não consegue já então estabelecer que isso é normal? O legal da lógica estabelecida dentro de um universo fantástico é que, se você já estabeleceu, então sim, quer dizer que é algo normal para todo mundo. Se é normal para o protagonista, para o antagonista e para todos os outros personagens, isso deixa de ser especial. E o fato de deixar de ser especial é o mais legal disso. Porque acontece? Nossa, que fantástico! Tal coisa está acontecendo. Mas depois da segunda, terceira, quarta vez que você está vendo isso, se torna mais do mesmo. Da mesma forma que, se esse fantástico, esse Toon Force acontece a todo momento porque isso é o princípio básico da sua realidade, então beleza. Não é algo protagonismo, não é algo tirado da bunda, não é Deus Ex Machina. É uma realidade plausível dentro do seu universo. Isso que é o mais interessante. Aí o que isso tem a ver com a dor? De uma forma geral, a gente percebe que, dentro de uma lógica estabelecida, já que você não sofre, não faz isso, não faz aquele outro, os danos são mais interessantes seguindo de outras maneiras. Como eu disse lá, o Máscara já foi derrotado diversas vezes. Como? Com um ponto secreto dele: tirar a máscara dele. Você consegue derrotar o Máscara simplesmente fazendo ele rir e colocando um aspirador de pó na cara dele. Porque se a realidade é distorcida em prol dele, a realidade é distorcida contra ele. Tanto que aquele mesmo aspirador que consegue sugar um prédio inteiro, porque sim, é muito engraçado isso, simplesmente um desentupidor de canos, um desentupidor de pia, colado na cara dele, ao puxar, arranca a máscara. Nossa, mas isso nunca ia acontecer. Dentro de uma lógica estabelecida, sim, iria e vai acontecer. Porque a regra funciona para todo mundo. E isso que é interessante. Da mesma forma que o sistema mágico funciona para um, funciona para outro. Da mesma forma que o seu sistema tecnológico funciona para um, funciona para outro. Aqui acontece da mesmíssima forma.
Tanto que os ferimentos aqui, não estou falando necessariamente de dano físico direto, ou um dano psicológico direto, ou espiritual direto, mas sim as formas de utilizar como guerra, como arma, como forma de atuação direta desse Toon Force é a da mesma forma. E, de acordo com a regra anterior, quanto mais não probabilístico de acontecer, é aí que vai acontecer. E a regra número 5 que eu quero trazer para vocês é abraçar o ridículo. O abraçar o ridículo não é necessariamente literal. Ou seja, não estou falando para o seu universo ser engraçado para a utilização do Toon Force. Mas a ideia é você abraçar o absurdo. Por quê? Se o negócio é absurdo para quem? Qual filtro? Qual parâmetro? Qual perspectiva? Qual percepção? Isso é que é o mais importante dentro do Toon Force. De todas. Vamos chamar que essa regra do abraçar o absurdo, ele é o mais importante para você estabelecer a lógica do seu universo. Se você estabelece que aqui, nessa localidade, a realidade funciona dessa forma dentro de um Toon Force, perfeito. Claro, obviamente, estamos aqui porque fala: "Não, o Toon Force é um problema, porque ele quebra a lógica". Então, qual lógica? A lógica real ou a lógica estabelecida? A lógica real, obviamente, que vai ser quebrada, você está moldando a realidade. Você está moldando a realidade da maneira que você quiser. Você vai correr de forma bizarra, vai andar de forma bizarra, vai agir de forma bizarra. Só que num sistema mágico, um sistema fantástico, onde, em tese, isso é o normal, quando que o Toon Force entra aí? Porque é engraçado. A grande diferença entre um mago muito poderoso e um cartoon cartunesco, basicamente é a seriedade. Se o mago ele aborda o absurdo e ao invés de castar bola de fogo, ele casta confetes e esses confetes explodem em bombinhas, um force. Mas é que é justificável, né? Ele é mago, então o mago faz magia. É mesmo, o mago faz magia mesmo. Sempre. Todos. Em qual universo? Em qual realidade? Em qual regra é estabelecida? Esse é o principal ponto. Um force não é quebração de regras, não é dizer azar alheia, é isso. Não. É uma lógica extremamente bem estabelecida. Todos os desenhos, todos os cartoons, é que no caso tem anime, tem anime, blá, 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 mas todos os cartoon clássicos possuem os mesmos poderes. Por quê? Porque ele tem a lógica, no caso, eu até meio que chuto a dizer que o Toon Force, ele é o sistema mágico mais bem estabelecido com a lógica mais concreta possível. Claro, existem moduladores de caos, existem moduladores de comédia, claro, isso com certeza. Porém, o sistema base de um Toon Force dentro de um sistema mágico, ele é extremamente lógico. É tão lógico que você prevê o que acontece, é tão lógico que todo mundo entende, é tão lógico que ele é inquestionável, e ele é tão lógico que todo mundo faz. Todos os personagens fazem o mesmo Toon Force. Claro que de acordo com a sua personalidade, com o seu nível de caótico, com o seu nível de criatividade, vai gerar pontos diferentes. Porém, todos, todos têm a mesma base. Então, qual é a grande diferença entre você usar o Toon Force e eu usar o Toon Force? Basicamente, é qual a lógica estabelecida que você vai colocar e qual é o ponto que você vai atribuir. E com isso, perfeito. É isso que você quer. É isso que você vai desenvolver. É isso que vai fazer mais sentido para o seu universo. Agora, quer utilizar um Toon Force e ainda fazer sentido? Tem aí diversos pontos diferentes que você pode trazer. Vou jogar aqui, por exemplo, algumas profissões dentro do seu mundo fantástico. Por exemplo, engenheiros cartunescos. Imagina só aquele grupo de policiais correndinhos, onde simplesmente eles pegam mímica e faz uma mímica ou desenha em alguma coisa e se torna um camburão, prende ele no ar, tem uma bexiga que quando estoura, ele tá preso dentro de uma jaula. Então você percebe que é um sistema mágico, onde simplesmente é uma magia utilizada, modulação, prisão ou qualquer coisa, porém
é besta, é cartunesco, é engraçado. Ou até mesmo pegando até o mesmo princípio do Papalé, do caso do coiote, desenhando um túnel na pedra para que ele bata a cara e ele consegue atravessar, engenheiros da realidade, onde você constrói a ponte, o buraco, qualquer outra coisa. Tem diversos animes que eles pintam e tornam a realidade. Qual a diferença então do coiote pintar, um Pernalonga pintar aí qualquer coisa e aquilo se torna a realidade? Ah, porque é o Pernalongas, então é engraçado, então é tosco? Não, é a lógica estabelecida. Se foi estabelecido, funciona. Temos aí diversos físicos narrativos, onde ele conta uma história, aquilo se torna realidade, policiais anti-caos, ou até mesmo aí engenheiros, advogados e qualquer outra coisa. A grande diferença entre um poder fantástico e um poder cartunesco é o quão tosco. Mas se você quiser abraçar essa tosquidão, que esse é o grande princípio básico da realidade, perfeito, faça isso. Isso é bem legal. Porque se você quiser fazer algo mais sério e fugir um pouco do Toon Force, perfeito. Mas o mais importante é a lógica estabelecida aqui. E é esse que é o grande ponto. Novamente, é a lógica estabelecida. O Toon Force, a grande diferença é que você está rindo. Ou pelo menos está tentando esboçar uma comédia. Porque isso é Toon Force comédia. Porque a torção da realidade, puta, tem várias coisas. Tanto que uma coisa que é interessante quando a gente fala sobre magia e Toon Force é que é o seguinte: magia. Eu manipulo para que tal coisa aconteça. Eu manipulo as leis da realidade, onde, a partir do meu princípio, chakra, ki, energia espiritual, qualquer coisa que você quiser colocar, dentro desse princípio energético, eu modulo uma forma pensamento que isso vai manipular e construir alguma coisa. Perfeito. O que é o Toon Force, se a gente for imaginar? Eu decido quais leis funcionam comigo. E o interessante é que se for parar pra pensar, dentro de Bleach, nós temos lá um Quincy que a imaginação gera coisas, e Fairy Tail também um outro mago que a imaginação gera coisas, ou até mesmo criadores de elementos. Se eu penso em algum elemento, eu gero esse princípio elemental que gera algum princípio. Então imagina só, e se você transformasse a ideia de que Tom Force é aquele que te zaralhou tudo isso, mas e se você pudesse ter a capacidade de escolher quais leis universais você vai cancelar? Vou cancelar a gravidade nesse ponto específico, Plutão no ar. Simplesmente cancelo a lei da probabilística. Qualquer coisa acontece, eu consigo ter. Qual que é a chance de eu tirar o martelo de dentro do bolso? É mínima, mas eu tiro. É o martelo que eu tirei do bolso, para não falar que eu tirei do rabo. Então você percebe que a grande diferença do Toon Force é que no Toon Force você escolhe quais são as leis com o princípio de achar mais engraçado, da quebra da probabilística. Porém, um Toon Force pode ser muito sério da mesma forma. Então, pessoal, dando aquela resumida, o que eu quero trazer para vocês? De uma forma geral, eu não quero que vocês imaginem que o Tom Force é algo zaralhado. Mas imagine que, de uma forma geral, da mesma forma que a gente estabelece as regras para que funcione dentro da lógica que você quer, você pode pensar que as regras deixam de ser regras físicas e começam a se tornar as regras narrativas, onde a realidade vai estar funcionando em cima de qual é a regra estabelecida anteriormente. E quanto mais você estabelecer, melhor vai ficar. Então, pessoal, aqui foi o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Chegaram até aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Deixa aqui nos comentários. Você ainda tem preconceito com o Force? Se tiver, não tem problema. Agora, com essas dicas diferentes, ou com essa forma de pensar, você acha que vale a pena você repensar o seu sistema mágico? Não, obviamente, utilizando o Toon Force, mas utilizando de alguns princípios ou quebras de paradigmas? O objetivo aqui foi quebrar barreiras e criar pontes. Pontes narrativas, onde as leis sou eu que defino. Use e abude suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!